Irmãos, eu vou pedir que as crianças possam descer para suas classes. Elas estão tendo ensaio. Enquanto elas descem, só dar um aviso para vocês que semana que vem nós temos a celebração pelo Dia da Bíblia. Então as crianças, os jovens, nós vamos ter um culto especial com a celebração pelo Dia da Bíblia. Então você está convidado. Se você não tem Instagram ou Facebook, onde nós anunciamos as nossas atividades, nós também temos um grupo de WhatsApp de membros da igreja só para receber as comunicações oficiais, e temos um grupo geral para membros e amigos. Mesmo que você não faça parte, mas queira receber as comunicações, procure a nossa equipe da diretoria, elas adicionam vocês nesse grupo de membros e amigos para você receber todas as informações. Às vezes é melhor para você do que Facebook, WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, nós temos vários meios de comunicação. Não fique sem saber daquilo que vai acontecer. Nós temos um calendário do mês de dezembro. Começamos com a Ceia do Senhor. Vamos ter a celebração pelo Dia da Bíblia. Vamos ter a terceira semana de culto. No dia 22, o nosso culto de Natal, com a participação do nosso coral. E dia 29, o último culto do ano. Então, você acompanha lá pelas nossas redes e também pelo WhatsApp, se assim você preferir. Ok? Irmãos, nós iniciamos há algumas semanas, há um mês aproximadamente, uma série de estudos com o título Conhecendo a Deus. E vamos ler juntos aquele versículo ali que a gente já leu na semana passada novamente. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Oséias 6:3. Está lá, essa é a nova versão transformadora. E hoje nós vamos dar mais um passo. Até o Natal nós estamos dando passos para o conhecimento de Deus. E aí na primeira semana, como nós já falamos e já fizemos várias revisões, o pastor Marcelo falou bastante sobre o que é Deus, quem não é Deus, confusões que acontecem na nossa cabeça do conhecimento de Deus. Ele usou o texto de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo destacando a necessidade de nós conhecermos o Senhor. Na segunda semana, nós falamos sobre como conhecer a Deus nas circunstâncias da vida, em especial, nós usamos a vida de Jó, e vimos com as personagens do texto de Jó, não somente Jó, mas também os seus amigos, a sua esposa e o próprio Satanás, como eles enxergavam e eles viam que era o Criador, e como uma visão distorcida de quem é Deus pode abalar as nossas convicções, a nossa vida, o andamento das nossas perspectivas, né? Então, na terceira semana, o pastor Júnior falou sobre a intimidade com Deus, usando o texto de Ezequiel, sobre a necessidade de buscarmos essa intimidade e estarmos permanentemente buscando conhecer mais o Senhor. Aí na semana passada, nós trabalhamos o Salmo 139, e aí ao invés de analisarmos como conhecermos a Deus, nós vimos como somos conhecidos por Ele, e ao analisarmos o Salmo 139, nós caminhamos um pouquinho mais nessa direção do tema que foi proposto para o mês de novembro e agora também entrando em dezembro até o Natal. Alguém aqui gosta de segredos? Alguém gosta de segredos? Alguém aqui gosta de ouvir histórias, causos? Causos, né? No popular é causos, né? Alguém aqui gosta de uma fofoquinha? Ninguém balança a cabeça, né? Mas basicamente eu usei 3 expressões para narrar coisas quase que semelhantes. Porque uma história pode ser uma fofoca pode ser uma história, um segredo pode ser uma fofoca ou não, né? A ideia simplesmente é provocar a gente, para a gente perceber que muitas vezes, irmãos, ao buscarmos conhecer algumas coisas, nós manifestamos algo que é inerente à nossa natureza. Nós somos descobridores. Nós somos desbravadores. De uma forma ou de outra, nós estamos sempre, mesmo até os mais preguiçosos, estão em busca de conhecer novas receitas, novas formas de chegar num lugar sem pegar todos os semáforos e pedágios. A gente não está sempre buscando alternativas. Então nós somos descobridores, nós buscamos conhecer caminhos, mesmo que a gente em algum momento possa estar preguiçoso ou depressivo, a gente sempre busca alternativas. Agora, Colossenses capítulo 1, versos 26 a 27, diz assim,
Quando Paulo está narrando um texto maravilhoso, um hino cristológico, lá em Colossenses capítulo 1, ele diz o seguinte: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Uma das afirmações feitas na primeira semana pelo pastor Marcelo foi que o conhecimento de Deus se dá pelo conhecimento do seu Filho Jesus. E essa frase sozinha poderia resumir aquilo que nós vamos trabalhar hoje. Mas é necessário que a gente caminhe um pouco mais e analise quão rica é essa afirmação e como ela traz implicações para a nossa vida. Só que quando eu digo para você que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, eu estou dizendo que a maior revelação da história da humanidade está na figura de Cristo Jesus, e que conhecer a Cristo Jesus traria para nós cada vez mais uma visão ampla da história da vida de Deus, e cada vez mais perceberíamos que somos irrelevantes na história. E que apesar de sermos irrelevantes, o Senhor nos torna pessoas dignas diante dEle, por causa dEle e para Ele. Então é necessário que a gente veja como essa verdade se manifesta nas nossas vidas. O apóstolo João relatou com maestria, irmãos, as palavras de Jesus, detalhando os seus ensinos de maneira assim profunda. Por isso eu queria chamar a sua atenção para analisarmos as palavras do nosso mestre. Como conhecer o nosso amado Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nos faz ter uma nova perspectiva da vida, da história e do nosso futuro. Pode passar, Duda. Então nós vamos lá para João, capítulo de número 17. João, capítulo 17. Pode passar mais uma. É a chamada oração sacerdotal de Jesus. E por que oração sacerdotal? Então, o sacerdote, ele tinha a função de ser um intermediário. Por isso nós dizemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É ele que faz a intermediação entre nós e o nosso Pai. Mas todos nós somos chamados sacerdócio real, né? Nós prestamos contas da nossa vida, nós temos acesso livre ao Pai, e o único intermediário que existe entre nós e o nosso Deus é o próprio Jesus. Então essa oração sacerdotal é um texto maravilhoso, em que Jesus narra muito daquilo que Ele é, e como Ele quer agir na nossa vida, a ponto de trazer esperança e transformação. Ele começa assim, ó: depois de dizer isso o quê? Olha o que está lá no versículo anterior ao capítulo 17. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vamos ler juntos? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aí ele vem. Depois de dizer isso, começa então a narrativa de João, quando João resolve colocar o capítulo 16, escrever o capítulo 16, inspirado pelo Espírito Santo, ele narra esse versículo e diz: depois de dizer isso, e então inicia-se o verso 2, 3, 4 e por aí vai. Jesus se apresenta, irmãos, como aquele que venceu o mundo, e ele nos convida a encontrarmos nele a paz que o mundo não pode dar. Ele está dizendo para nós que a perspectiva, o desejo, o sonho que nós temos para a nossa vida, o mundo não é capaz de nos dar permanentemente. A vida de muitos aqui, eu sei de algumas histórias e eu tenho certeza que não sei de tantas outras. A vida de muitos aqui é regada a muito sangue, suor e lágrimas. E nós precisamos nos apegar às verdades eternas, conhecer o Senhor e a sua obra e descansar nas suas promessas. Quantas histórias familiares tristes. Essa semana, nosso irmão Cris perdeu seu pai. Ele está vivendo um luto extremamente profundo. E quem já perdeu uma pessoa querida sabe o quão doloroso é. Quantas pessoas aqui passaram problemas familiares, desprezo, abandono, sofrimento, e até mesmo foram causadores de sofrimento para outras pessoas. Irmãos, para todos nós, há esperança em Cristo Jesus.
Primeira coisa que nós vamos ver nos versos 1 a 5, a eternidade e a missão de Cristo Jesus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Irmãos, o próprio Jesus afirma que ele habitava com o Pai em sua glória antes da existência do mundo. João já tinha dito isso no início do Evangelho, quando ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Certo? Capítulo 1, resumindo, diz exatamente isso. Irmãos, o fato de nós não entendermos como funciona a Santíssima Trindade, não significa que ela não possa ser aceita pela fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos e existem de maneira perfeitamente harmônica. O nosso problema é que, como descobridores, nós queremos causas humanas, científicas, cartesianas, para explicar algo que é eterno. Irmãos, o Filho veio ao mundo para cumprir uma missão de resgate, de amor e de justiça. Ele veio para revelar o único e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, se apresentar como a verdadeira esperança para a humanidade caída. Irmãos, é nele que deve estar toda a nossa esperança. Por quê? Quando nós pensamos da seguinte forma: imagine que você esteja num momento assim de medo, sentindo medo. Imagine que apareça do seu lado a Carol, minha filha, desse tamanho, né? E do outro lado esteja uma pessoa como o Denison, forte, né? Baixinho, mas forte. Você vai se esconder atrás de quem? De quem? Mateus? Do Denison, não é? Por quê? Porque a probabilidade de você se frustrar com a fortaleza da Carol é muito grande, porque ela é pequena. E sabe o que acontece? Parece que nós buscamos exatamente o oposto na nossa vida com Deus. Se Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, se nele está o nosso lugar seguro, por que nós confiamos nas nossas forças? Nós somos como a Carol, frágeis, pequenos, diante da grandeza do nosso Deus. E é nele que nós devemos confiar, porque olha o que diz lá João capítulo 10, versos 10b: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus, na sua grandeza, na sua soberania, ele veio ao mundo para dar abundância para nós, uma vida que transcenda as limitações deste mundo. Então, se nós buscamos a nossa recompensa só neste mundo, nós estamos desprezando algo muito maior, infinitamente maior, que é a vida abundante em Jesus. João 3, pode passar, diz assim, versículos 35 a 36. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Veja só, não existe outro caminho para conhecermos a Deus que não por meio de Cristo Jesus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E qual é o perfil? Pode passar, Duda? O perfil do discípulo que conhece a Deus. Versos 6 a 9 diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Irmãos, qual é o perfil do discípulo que conhece a Deus? A primeira coisa, o discípulo que conhece a Deus aceita as palavras de Jesus. Jesus revelou a mensagem aos seus, e no fundo, apesar de ainda não compreendermos plenamente
a sua palavra, porque nós estamos numa busca cotidiana para conhecê-lo, Jesus afirma que os discípulos aceitaram o seu ensinamento. Irmãos, é claro, se você ler os evangelhos, que os discípulos aceitaram as palavras de Jesus, mas eles não as compreendiam por completo. É natural. Hoje eu vindo para cá, né? E eu tenho uma brincadeira que eu falo que se eu ganhasse R$100 para cada vez que eu achasse aqueles rabinhos de cabelo no chão, eu já estava rico. Porque para onde eu ando tem aqueles rabinhos de cabelo, né? E aí eu falei assim, está parecendo aqueles gremlins, né? Quando você entrava tinha um gremlin. Aí a Carol riu. Eu falei, mas você sabe o que é um gremlin? Ela falou, não. Mas ela riu, porque o papai contou, ela riu. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós estamos na igreja constantemente ouvindo coisas que entra por aqui e sai por aqui. Mas é natural. O processo de aprendizado é quando nós vamos descobrindo cada dia mais o que alguma coisa significa. Quem não sabe o que é um gremlin, pergunta para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio. Uma pessoa acima dos 40 aí com certeza vai saber, né? Os mais novos. O Anderson também não sabe? Não sabe? Puxa, eu estou velho mesmo, viu? Esse é novo. 26 anos e contando, né? Irmãos, veja só. Os discípulos aceitaram, mesmo que não compreendendo plenamente, mesmo ainda sendo incapazes de debater teologicamente, mesmo falhando e falhando feio, eles haviam acolhido a mensagem de Jesus. Isso se aplica a muitos de nós. Nós substituímos ou inserimos outras variáveis que mascaram a verdade do Evangelho. Achamos que ser batizado, membro da igreja, líder, dizimista, contribuinte ou qualquer outra coisa, faz de nós verdadeiros discípulos. Mas o que nos identifica realmente como discípulos de Jesus é o fato de aceitarmos a mensagem da verdade. Isso se demonstra, irmãos, ao perseguirmos as pegadas do Mestre. Não é um esforço humano, mas uma jornada de aprendizado pelo chamado da graça. Olha o que diz Pedro, lá em João. Os discípulos estavam ali em torno de Jesus, e eles disse, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Mesmo que eles não entendessem o propósito de Deus do sofrimento, mesmo que eles não entendessem muitas das coisas teologicamente, era necessário que eles acolhessem a palavra. É mais ou menos quando você diz assim para o seu filho, confia em mim, papai sabe o que está dizendo. É mais ou menos quando você diz assim para uma pessoa, para um amigo, olha, eu não posso te falar nada agora, mas confia na minha palavra. Irmãos, um discípulo verdadeiro confia na palavra, aceita a palavra. E o texto também ele diz que não somente esse texto que nós lemos agora de Pedro falando, e mais no texto que nós lemos de João 17, ele reconhece a divindade de Jesus. Irmãos, veja só, um discípulo que aceita a palavra de Jesus, ele aceita porque crê que as suas palavras não são simplesmente palavras humanas. Ele diz, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos voltar a crer que nosso Jesus não é um mestre apenas, ele é Deus. Ele é Deus, ele é semelhante ao Pai. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas da mensagem de Jesus, pois nós somos treinados, irmãos, a aceitar as coisas racionalmente, as coisas que são comprováveis pela ciência. Mas o fato é que nós só podemos conhecer a Deus de verdade pela fé. Só se discernem as coisas espirituais aqueles que têm o Espírito Santo. A razão nos mostra que é possível que Deus exista, e até mesmo provável, mas somente a fé nos faz enxergar além das provas materiais. Um discípulo verdadeiro precisa crer na divindade de Jesus, precisa crer que Ele é o Santo de Deus, precisa crer que Ele é o Cordeiro de Deus, precisa crer que Ele é Deus, e Ele estava com o Pai antes de tudo. Irmãos, para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o Seu Filho. Se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Cristo em sua divindade. E isso só é possível pela fé. Hebreus 11 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja só, certeza e prova no nosso linguajar científico demanda coisas palpáveis, materiais e verificáveis. Mas em Cristo só é possível conhecer essas provas por meio da fé.
por meio da fé. Eu sei que pode parecer um linguajar estranho, por incrível que pareça, falar do conhecimento pela fé dentro da igreja é estranho, porque a gente ouve da fé há muitos anos, mas a gente ainda quer materialização das coisas. E a fé prescinde da materialidade. A fé é uma forma de conhecermos a Deus além das circunstâncias. E um discípulo, o perfil do discípulo é alguém que conhece a palavra, que aceita as palavras, que reconhece a divindade de Jesus, mas é também alguém que na prática crê em Jesus, conforme nós estamos dizendo. Nós vimos no ponto anterior que somente pela fé nós podemos contemplar as grandezas de Deus. E isso se materializa numa fé que muda a nossa relação com Deus. A capacidade de crermos em Deus vem do próprio Deus. É engraçado isso, né? Semana passada nós tivemos aqui o festival aí da coxinha e a gente fez um sorteio lá, a Duda fez um sorteio, o Matheus e a Duda fizeram um sorteio, e aí quem ganhou os 2 convites para o Cinemark? Quem? Ana Carolina e Vinícius. Quem pagou o convite deles? Logo, quem tem direito àqueles convites? Mas eu dei os convites para eles. Eu dei os convites para eles. Certo? Então, na nossa lógica humana, quem paga, leva. Na lógica divina, nós não somos capazes de pagar pelo nosso perdão, mas nós levamos as bênçãos, porque Cristo pagou por nós. Irmãos, nós precisamos entender que um discípulo verdadeiro crê na suficiência, na soberania, na grandeza, na majestade do nosso Cristo. Nós estamos falando daquele que é a razão, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra encarnada, o verbo de Deus. Nós precisamos crer em Jesus. João 12 diz assim, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, a oração de Jesus continua, e ao lermos as palavras que ele proferiu, nós podemos entender um pouco mais sobre quem ele é. E aí o versículo 10 começa, pode passar, Duda. O Senhor é, segundo os versos 10 a 12, nós poderíamos falar sobre várias coisas, mas verso 10 a 12 diz assim, tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Irmãos, o Salmo 127, e eu gosto de lembrar sempre, semana passada eu peguei o Matheus, meu irmão, hoje eu vou pegar minha filha, né? Antes do nascimento dela, no dia anterior, né? Nós lemos o Salmo 127, nós estávamos passando por um momento de tribulação, e nós lemos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente o granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Irmãos, ele é o nosso protetor, e se você abrir no Salmo 121, ele vem com uma mensagem que reforça essa ideia de maneira impactante. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o protetor de Israel que não dorme e protege-nos de dia e de noite. Ele protege a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. E ainda que a nossa vida seja ceifada, nele nós temos esperança. Ele é o nosso protetor, o nosso redentor. Nós precisamos crer nisso. O verso 13 diz assim, ele é a nossa fonte de alegria. Por mais que esteja implícita, ele diz assim, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que lhes tenham a minha plenitude de alegria. Irmãos, em tempos de insegurança e de sofrimento, o Senhor não somente é aquele que nos guarda, mas é aquele que nos é a fonte de alegria, a verdade que se revela na obra de Cristo. Ele é a nossa certeza. Irmãos, nós não temos muitas razões para comemorar. Eu não sei você, eu preciso procurar um novo açougue, né?
Eu fui olhar lá, cheguei hoje, falei assim, Viane pediu para comprar um frango, falei, tá. Aí eu olhei lá assim, olhei, falei, mas não estou enxergando isso. Olhei direito, olhei de novo, aí o cara do meu lado começou a falar assim, um conhecido, hoje a mistura na minha casa é tomate. Eu falei, olhei ali, ponta de alcatra, R$38, acho que está errado. Filé mignon, R$71,90. Picanha, estava linda a picanha, R$96,90. Não estou brincando. Se quiserem a referência, 3N, açougue aqui, segue na direção. Nós não temos muitos motivos para celebrar. Eu acho que a ceia de Natal vai ser Chester e daí para baixo, né? Nós não temos muitos motivos para celebrar. Desconsiderando essa questão da carne, a nossa vida ela começa, hoje é domingo, né? E eu acho que os americanos já passaram por isso antes, que os cultos da manhã são mais frequentados, né? Eu acho que vai chegando nesse horário, assim, na hora do culto, as pessoas vão ficando desanimadas em casa, vão para o culto, depois vão para casa, aí tem que acordar cedo no dia seguinte, e aí aquela correria, aquela pressão de um lado, pressão de outro. Irmãos, o mundo está difícil. A pressão vem de todos os lados. A palavra afirma isso. Vocês vão ter aflições, mas, irmãos, Cristo é a fonte da nossa verdadeira alegria. Até mesmo nos momentos de sofrimento, o Senhor é aquele que nos faz enxergar além das circunstâncias, além da lógica racional. Ele não somente nos protege, mas Ele nos é a fonte de alegria, e Ele também é aquele que nos santifica. Olha o que diz os versos 14 a 17, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, reforçando que Ele é o protetor. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Aliás, paramos no 17. Irmãos, a santidade sempre foi vista de maneira limitada. Quando a gente fala de santidade na história da igreja, a gente traz à mente apenas o fato de sermos santos dentro de uma perspectiva de perfeição moral, ou da capacidade de operação de milagres e o reconhecimento de toda uma comunidade eclesiástica. Isso não é a santidade bíblica. Sabe por quê? Porque aqui, da Michele, do Ivan, até a Carol e o Cris lá no fundo, nenhum de nós somos perfeitos moralmente para sermos chamados santos. Então esse é o primeiro aspecto. Mas pela obra de Cristo Jesus, nós somos declarados santos porque fomos separados. Então a palavra santo dá a ideia de que nós fomos separados. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos num processo de crescimento, e aí chamamos de santidade a ideia que nós fomos separados e procuramos viver a vida não mais pautado nos nossos desejos, e a luta entre a carne e o espírito. Mas nenhum de nós somos santos o suficiente para sermos aceitos. Podemos ser até, se analisássemos fizéssemos uma estatística de uns são os melhores do que os outros, até mesmo os melhores são incapazes diante de Deus. Nós precisamos acreditar que quem nos santifica é o nosso Deus. Quando ele diz na passagem que nós não somos do mundo, ele está dizendo que nós somos santos, separados, e que apesar dos nossos defeitos, ele é que nos santifica pela sua palavra. O desenvolvimento de uma vida como alguém que quer ser diferente, rejeitando os desejos, os desígnios e os pensamentos deste mundo. Ele não somente é aquele que nos protege, ele não somente é a nossa fonte de alegria, segundo o texto, mas ele também é aquele que nos santifica e é aquele que nos comissiona, nos envia. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Irmãos, assim como o Pai enviou o seu Filho ao mundo para cumprir a mais importante missão de resgate, a única realmente relevante, missão de amor e de transformação, da mesma forma, Cristo escolhe a mim e a você, pessoas imperfeitas, para dar continuidade à missão. Não porque nós temos poder em nós mesmos, mas porque nós somos revestidos do chamado e do poder do Senhor nas nossas vidas. A esperança está na eternidade, mas o nosso trabalho é feito aqui. É aqui que nós exercemos a nossa missão. Não é amanhã, não é depois de amanhã, e não é em qualquer lugar da história futura. É agora.
Nós fomos chamados agora. E sabe onde estão as nossas preocupações? Nas questões do dia a dia. Não que elas não sejam importantes. Então, nós temos quadros que são pintados na história bíblica que mostram essa realidade. Maria e Marta, as irmãs, Jesus adentra a casa, e a melhor porção, naquele momento, quando Jesus entrou a casa, era assentar aos pés deles e ouvir a mensagem da transformação e da esperança. Mas uma das irmãs, Maria, senta-se ali, ouve o Senhor, e a outra irmã começa a correr. Ela queria fazer o melhor para Deus. Mas nós precisamos entender nesse quadro que nós temos que parar de nos preocupar com as coisas que são secundárias e colocar sempre em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque quando nós colocamos o nosso Senhor em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. O Senhor é aquele que nos protege, a nossa fonte de alegria, aquele que nos santifica, aquele que nos comissiona. Mas o Senhor também planejou algumas coisas. O Senhor planejou nos versos 20 a 23 algumas coisas. Ele disse assim, versos 20 a 23, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Primeira coisa que ele planejou é que seus discípulos vivessem a unidade. Presta atenção, a obra de Cristo transforma o nosso coração, transforma as nossas emoções, transforma a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão, como nós enxergamos o mundo, transforma também como nós enxergamos a vida e a eternidade. Mas uma das coisas que mais temos dificuldade, irmãos, de entendermos, é vivenciarmos as relações humanas sob uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva. Nós somos inseridos numa nova família, cuja expressão visível, irmãos, são as igrejas locais. Presta atenção. Quando ele fala do corpo de Cristo, ele está falando de todos os cristãos espalhados pela face da terra. Mas a expressão visível do corpo se dá nas comunidades locais, nos grupos de relacionamento. A família de Cristo está espalhada por todos os cantos, com gente de toda língua, todo povo, e vem de toda nação. E um dia, essa família se reunirá para celebrar a vitória do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Mas como a igreja local é a expressão palpável dessa grande família, é nas comunidades locais, irmãos, que nós devemos vivenciar com afinco esta unidade. E não é uma unidade denominacional, nem teológica, e nem por causa de um pregador, de uma figura famosa, e nem por causa da estrutura das programações. Veja, a unidade que nós estamos olhando, que é anunciada aqui, é a unidade estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. Nós não criamos a unidade. Presta atenção. Nós preservamos a unidade. Não somente os discípulos que estavam ao redor de Cristo e puderam vê-lo pessoalmente, ele está orando aqui por todos aqueles que viriam a crer nele. Ele é o nosso intercessor. Ele é o Cordeiro Santo, o sacerdote perfeito, que nos leva ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade a verdade que une, a vida que transforma. Ele é a nossa esperança. Ele nos leva à unidade com o Pai e promove a unidade do seu corpo. Veja, a unidade que ele está orando é a nossa unidade como corpo e a nossa unidade com Ele. Nós não criamos, mas nós abalamos essa unidade quando nós agimos contra o corpo. É necessário que nós encontremos a paz de contribuirmos para o corpo de Cristo por meio das comunidades locais. E eu não quero que você nunca fique aqui por pressão, mas eu quero que você entenda que se Deus nos colocou aqui, é aqui que nós temos que manifestar esta unidade. Veja, Efésios 4:3 diz assim, façam todo esforço para criar a unidade. É isso?
Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, isso não é difícil de entender. Imaginem irmãos de sangue. Eu e Mateus aqui, e a Kelly. A outra está distante. Mas eu e Mateus e a Kelly somos irmãos de sangue. Há um vínculo biológico indissociável. Nós sempre seremos irmãos biologicamente falando, a não ser que algum DNA apareça por aí. Mas a gente sempre desconfiou que o Mateus era adotado, né? Porque ele é diferente, ele tem umas... Ele não é da família, gente. Voltou para o seu negócio. Imagine que nós briguemos, e a gente começa a se odiar, né? Imagine que aconteça isso. Por mais que eu queira romper o vínculo biológico, é impossível. Eu posso abalar minha relação com ele, eu posso destruir a minha amizade com ele, eu posso simplesmente destruir a minha amizade com a Kelly, ou destruir a minha amizade com a minha irmã mais nova. Mas ainda assim continuamos biologicamente irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos inseridos, enxertados na videira. E você gostando ou não gostando de mim ou de outra pessoa, nós somos irmãos em Cristo. E nós temos que trabalhar para preservar essa unidade. Nós não somos obrigados a amar, assim, sermos apaixonados pelas pessoas, mas nós temos que trabalhar juntos. Sabe por quê, irmãos? Pode passar. Porque Deus planejou que a unidade fosse uma forma de testemunho, para que o mundo creia que tu me enviaste e me amaste. Lembram das características dos discípulos encontradas aqui no texto? Eles aceitaram a palavra, reconheceram a divindade de Jesus e creram nele. E o desejo escancarado de Jesus aqui era que o mundo cresce. Veja, ele nos chama para essa missão, uma missão de resgate, e ela só se cumprirá, segundo o texto, pela unidade do corpo. A unidade dos filhos de Deus, que na maioria das vezes não possuem vínculos de sangue, e que nem recebem alguma coisa em troca. Olha que coisa linda! E mesmo assim, decidem percorrer juntos a jornada de fé. Eu comecei a assistir um filme ontem e terminei hoje à tarde, né? O filme, eu vou ver se eu lembro agora, porque não está nas minhas anotações, mas o filme se chama Os Sete Magníficos. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Assistiu? E lá no século XIX, aproximadamente, nos Estados Unidos, um grande desbravador lá estava querendo destruir uma cidade, expulsar essas pessoas da cidade por causa de ouro, essas coisas todas, né? E uma das viúvas da cidade sai para buscar ajuda, e ela encontra um homem, e depois eles vão formando um grupo para lutar contra os opressores. E encerra de uma maneira assim muito subliminar, com as cruzes daqueles que morreram, mostrando que eles lutaram por uma recompensa que não lhes era devida, porque eles lutaram por uma terra que não era deles. Irmãos, eu fiquei pensando no nosso Jesus. Por que ele precisava pagar um preço tão alto? Por mim? Por você? Irmãos, nós precisamos entender que ele nos amou com um amor eterno. Ele nos alcançou, mesmo que ele não ganhasse nada em troca. Mas ele sacrificou-se por mim e por você, para que nós pudéssemos entender o sentido do sacrifício de uns para com os outros. Nós precisamos encontrar ou reencontrar o prazer da vida comunitária. E o desafio é batalharmos pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme escreveu Judas em sua pequena carta. E João, ele termina o evangelho, no finalzinho, nos últimos versículos, não nos últimos, mas na parte final, dizendo assim, ó: Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos, mas estes que ele narrou foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Irmãos, esta é a nossa missão. Nós somos chamados para isso. O Senhor planejou que fosse assim. É difícil? Muito. A gente tem muitos momentos que a gente se sente desanimado? Muitas vezes.
Mas, irmãos, é para isso que nós fomos chamados. Quando um cai, outro levanta e juntos cumprimos a missão. E aí ele termina, os versos 24 a 26, ele diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, Jesus parte para o final da oração, demonstrando que o amor que ele viveu com o Pai, e a glória de que ele era revestido, ele queria compartilhar com aqueles que ele estava salvando. O nosso Senhor não é um Deus que odeia ou tem prazer em punir o pecador. Ele é um Deus amoroso, misericordioso, que nos dá a oportunidade de, independentemente do que nós fizemos, voltarmos aos seus pés, para desfrutarmos de um amor eterno e da glória que está por vir. Irmãos, ele nos ama. Presta atenção. Na sequência, ele exalta a justiça do Pai e reforça que o mundo não conhece, mas que por meio dele, o Filho, eles passaram a conhecer o Pai. Ele começou a revelar a sua missão às pessoas. Ele afirma que revelou o Pai ao mundo e que continuará a fazê-lo. Ou seja, Cristo foi, é e sempre será a maior revelação de quem é Deus. Ele é a exata expressão do que Deus é. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo é conhecer quem Deus é. O Senhor Jesus reafirma em sua oração que Ele quer estar em nós, e quer que o seu amor também esteja em nós. Para aqueles que se frustraram com o amor de um pai que abandonou, de uma mãe que não amou, de um cônjuge que magoou, de um filho ingrato, de uma igreja que nos machuca, diante, irmãos, de um mundo agressivo, competitivo, o nosso Deus é um Deus de amor, que nos preenche. Conhecer Jesus, irmãos, é conhecer o verdadeiro amor, que está conosco, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pode passar, Duda. Se você quer conhecer o que é o amor, Jesus é a plenitude do amor. Se você quer saber o que é alegria, Jesus nos faz contentes em todas as circunstâncias. Se você quer conhecer a paz, Jesus nos dá a paz que excede todo entendimento. Se você quer conhecer o que é a vida, Jesus é a vida abundante e eterna. Se você quer vencer a solidão, Jesus é companhia para todos os dias até a consumação dos séculos. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Ele é 100% Deus. Vamos orar.